Graça e paz, irmãos. Antes de passar para a palavra ou qualquer coisa, eu estava aqui adorando, né? E o Senhor falou para mim: eu quero que eles me chamem. Glória a Deus. E não foi meu Pai e nem meu Salvador, foi meu amigo Espírito Santo. Vamos chamar, vamos começar assim, dando lugar para o Espírito Santo. Se não for Ele que mover tudo aqui, não faz sentido. Só que não é só para eu orar, é para todos nós, para cada um chamar por Ele. Espírito Santo, nosso amigo, o Senhor já tem passado por esses lugares, o Senhor já tem caminhado em nosso meio, nós temos visto o que o Senhor tem feito, e nós queremos mais. Nós queremos mais. Nós queremos que o Senhor venha falar conosco, que o Senhor venha tocar em nós, que o Senhor venha nos convencer da justiça, do juízo, do pecado. Espírito Santo de Deus, o Senhor que fica conosco na intimidade, que fala com a gente, nós clamamos pela Tua presença. Nós não viemos aqui para ver alguém falar, não viemos aqui só para cantar músicas, nós viemos para adorar e para ouvir o Senhor. Nós não nos cansamos da Tua presença, nós só queremos mais. Nós queremos mais. Venha, Espírito Santo, com o peso da Tua glória, fala conosco. Encha os nossos corações. Aleluia. Nós sabemos que o Senhor é real. Nós viemos aqui para Te ouvir. Clama, chama por Ele. Dê lugar, chama por Ele. Ele quer operar no nosso meio. Ele quer fazer grandes coisas em nós. Está iniciando um novo tempo. Aleluia. Deus, nós Te amamos. Jesus, nós Te amamos. Fala conosco, em nome de Jesus. Eu oro para que em nome de Jesus o céu venha ser transferido para a terra hoje. Que nada te limite, que nada te pare, em nome de Jesus. Em Lucas capítulo 22, Lucas capítulo 22, versículo 31. Lucas 22, 31. Está escrito: Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Mas ele respondeu: estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Respondeu Jesus: eu lhe digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje, 3 vezes você me negará. Negará que me conhece. Pula para o verso 54. Então, prendendo-o, levaram-no para a casa do sumo sacerdote. Pedro seguia à distância, mas quando acenderam um fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. Uma criada o viu sentado ali, à luz do fogo. Olhou fixamente para ele e disse: este homem estava com ele. Mas ele negou: mulher, não o conheço. Pouco depois um homem o viu e disse: você também é um deles. Homem, não sou, respondeu Pedro. Cerca de 1 hora ou mais tarde, outro afirmou: certamente este homem estava com ele, pois é galileu. Pedro respondeu: homem, não sei do que você está falando. Falava ele ainda quando o galo cantou. O Senhor voltou-se
e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: antes que o galo cante, hoje você me negará 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. Quem recebeu o renovo aqui até então? Amém? Quem está renovado aqui? Quem que viu o mover do Espírito Santo e foi cheio de Deus? Então nós vamos fazer o culto em pé. Estou brincando, pode assentar. Glória a Deus. Deus é maravilhoso, irmãos. Muito Deus já tem feito em nós. E muito Deus já tem feito por nós. E é muito gostoso a gente ser cheio do Espírito, ser renovado. É ou não é? Não é não? Ih, vocês estão ligados não? Aê! É isso aí. É muito bom ser cheio do Espírito. É muito bom receber o renovo que Deus tem para nós. Mas irmãos, depois dessas ministrações maravilhosas que Deus nos trouxe aqui, glória a Deus pela vida dos irmãos que vieram, né, para ministrar para nós. Mas depois disso, o que o Senhor falou comigo foi que o segredo agora é manter isso. O nosso maior desafio agora é guardar dentro de nós esse renovo, para que ele se multiplique. Porque senão, irmãos, ano que vem tem que ter outra conferência do renovo. E esse não é o propósito. O propósito é a gente ser cheio e derramar sobre outros. Nós não podemos viver de conferência em conferência, de domingo em domingo. O Senhor tem algo grande para fazer por nós, todos os dias. Vocês creem nisso? Glória a Deus. Nós precisamos nos manter avivados. E o título da mensagem é essa aí: 24/7, estilo de vida cristã. Nós precisamos ser cristãos 24 horas por dia, 7 dias por semana. Não é só na conferência. Nós precisamos ter um estilo de vida cheios da presença de Deus. Deus quer operar não só aqui dentro, irmãos. É muito bom quando a gente se reúne com os nossos irmãos. Eu chego aqui abraçando todo mundo, porque eu amo meus irmãos. Mas não é só para aqui. Tem gente morrendo lá fora. Esse ser cheio não é só para aqui dentro da igreja, irmãos. Lucas capítulo 5. Versículo 5, do versículo 1 ao 11 vai falar assim: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse Simão: Faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, que agora em diante
serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Pedro era um pescador experiente, sim ou não? Provavelmente aprendeu o trabalho com o pai, com os familiares. Quantas vezes Pedro já foi para o mar, já pescou? Quantas experiências ele carrega, né? De pescar ali. Ele sabia bem que depois de uma noite inteira de trabalho, provavelmente não ia pegar nada de manhã. E nesse momento, Jesus, entregando essa palavra a ele lança as redes e pega muito peixe. Uma coisa interessante que eu fiquei pensando, que no início, ele fala assim, ó, e respondendo Simão disse-lhe, mestre, havendo trabalhado toda a noite, tal. Ele chama Jesus de mestre. Essa palavra mestre em grego é epistates. Ele se refere, e essa palavra significa qualquer superior. Pedro, a princípio, quando Jesus fala com ele chama de mestre. Como ele chamasse assim, um senhor, senhor. Mas no nosso sentido de hoje, alguém que tem um respeito, um reconhecimento superior. E assim ele refere-se a Jesus. Mas depois, ele fala assim, Senhor, ausenta-te de mim. Essa palavra Senhor é Kyrios, que é o título dado a Deus e ao Messias. Ele já não viu mais só alguém que tem uma sabedoria a mais do que ele viu o Messias. Isso foi uma revelação tão grande para ele, porque ele viu o poder de Jesus atuando sobre a natureza. Eles com todas as técnicas, foi falado aqui, com toda a força humana, Pedro havia tentado pescar, mas com o poder de Deus, os peixes foram trazidos para ele, glória a Deus. A partir dali, a reação de Pedro não podia ser outra, é largar tudo e seguir a Jesus. Irmãos, Pedro se converteu ou não? Sim ou não? Glória a Deus. Glória a Deus. Pedro se converteu. Lá em Mateus 19, na parte A do versículo 27, Pedro vai falar assim, ó, nós deixamos tudo para te seguir. Pedro deixou tudo, irmãos. Ele largou tudo para seguir Jesus. Pedro estava animadão. Estava ou não estava? Capítulo 22, versículo 33. Quando, no início, o primeiro texto que a gente leu aqui, ele chega para Jesus e fala, não, Senhor, eu estou pronto para ser preso e morrer pelo Senhor. Ele está animadaço. Ele está caminhando com Jesus, ele encontrou o Messias. Como é bom encontrar o Senhor, irmãos. Vocês sentiram isso o dia que vocês encontraram com o Senhor? Eu fiquei maluco no dia que o Senhor tocou em mim pela primeira vez. Já contei aqui para vocês. Eu estava na maca do hospital, para quem não sabe, eu comecei a gritar, Jesus está vivo. Jesus está vivo no hospital. Que o Senhor abriu os meus olhos. É maravilhoso quando a gente encontra com o Senhor. E Pedro se encontrou com o Senhor. Só que nesse versículo, nos capítulos que a gente leu primeiro, né? Quando ele fala, Simão, Simão, Jesus fala, Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas orei por você e tal. Quando ele fala nesse contexto aqui, a gente vê o ânimo de Pedro, iniciando nos seus passos ali no ministério, diante da maturidade, da sobriedade de Jesus. Ele, não, Senhor, eu vou preso, morro pelo Senhor. Simão. Jesus é maduro. Jesus é sóbrio. E Ele nos coloca no trilho. Ele nos direciona para o caminho certo. Relendo aqui então. Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo.
Algumas versões falam cirandar, né? Para cirandá-los como trigo. Mas eu orei por vocês, por você, para que a sua fé não desfaleça. A Nova Tradução da Linguagem de hoje diz, para que não lhe falte fé. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Irmãos, quando a gente fala em conversão, nós pensamos naquela pessoa que estava perdida, né? E se voltou para Jesus, se converteu. Mas aqui não está falando disso. Tem como colocar o primeiro slide aí para mim? Eu trouxe esse versículo no grego. E essa palavra que está circulada aí é o se converter. Quando você se converter, essa palavra é epistrefo. A conversão de que Jesus estava se referindo, e epistrefo em grego, ela significa voltar-se para. Né? Existem outras análises, mas a tradução literal é voltar-se para. Então, o que Jesus falou? Até tem uma versão que fala assim, ó, quando tivesse arrependido e voltado para mim. Jesus sabia, Pedro estava todo animadão, mas Jesus sabia que ele ia passar por uma dificuldade, que ele ia precisar se arrepender e voltar de novo. Irmãos, vocês acham que Jesus fica surpreso quando você fica abatido? Não fica não, irmãos. Só que ele te chama de novo. Talvez você tenha vivido uma vida cristã morna, né? Só de vir à igreja, tá bom demais. Deus, ele pode e vai, se você der lugar, ele vai derramar algo novo sobre você. Você vai começar a experimentar coisas novas. Você vai começar a viver todos os dias cheios do Espírito. Vai entrar no seu trabalho fazendo a diferença. Vai caminhar por essas ruas fazendo a diferença. Você vai chegar aqui na igreja cheio de Deus, compartilhar com seus irmãos. É isso que Deus tem para nós. E Ele não se escandaliza com a sua apatia. Ele só te ama. E te chama. E essa palavra, diferente do que está lá em Atos 2,38, lá fala metanoia, né? Que aí sim significa essa conversão, essa renovação da mente. Existe crente mais ou menos para Jesus? Existe? Jesus fala assim, não, esse aqui eu vou converter pela metade. Eu vou tocar nesse irmão aqui e ele vai ficar 65% crente. Existe isso? Não existe. Pedro era o crente Raimundo, hein, Laura? Ele era crente Raimundo, um pé na igreja, um pé no mundo? Não era não, gente. Pedro andava com Jesus e ia para o quarto assistir pornografia, irmãos. Será? Se fosse nos tempos de hoje, que ele ia andar com Jesus e fazer um joguinho do bicho. A gente tem que ser 100% com Deus, amém? Será que Pedro ia ficar fofocando as irmãs? Os casamentos, será que ele ia ficar? Ele abandonou tudo. Tudo. Ele largou tudo para andar com Jesus. Isso não é coisa de crente mais ou menos, não. Vocês estão ligados? Isso não é coisa de crente mais ou menos, não. Jesus orou para que Pedro não se perdesse. Mas ele sabia que Pedro sofreria um desânimo. Mas ele orou. O próprio Jesus orou por Pedro. Talvez, irmãos, você se esqueceu das palavras que Deus te deu. Antes do galo cantar, o que aconteceu? Então Pedro se lembrou. Na hora que o galo cantou, né? Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito. Ah, irmãos, se Pedro tivesse lembrado antes. Talvez você já recebeu muitas palavras de Deus. Só que talvez você se esqueceu delas. O Senhor, quando Ele fala algo para você, Ele não retira a palavra dEle. Ele não é homem para que minta.
nem filho do homem para que se arrependa. Se Deus falou com você, Ele vai cumprir. Não esquece do que Deus te falou. Não joga fora os sonhos que Deus te deu. Não enterra o tesouro que o Senhor te deu. Guarda no seu coração. Trabalha para desenvolver aquilo. Se o Senhor falou que você vai ser um grande pregador, uma grande missionária, Paulinho? Você sabe disso. Trabalhe para isso. Se prepare. E não esquece, irmãos. Porque Deus não vai pular etapas. Ele vai te fazer subir degrau por degrau. Se você ficar parado, pode passar anos e anos, você vai começar do mesmo lugar. O Senhor respeita princípios. Pode colocar o segundo slide, por favor? Olha aí. Eu peguei algumas pesquisas, 2 censos, né, do IBGE, um de 2000, um de 2010 e o Datafolha de 2020. O censo não saiu ainda, né? E a gente vê aqui um crescimento do número de cristãos evangélicos no país. Olha a diferença, dobrou em 2 décadas. Dobrou. Aí você pode passar para o outro, é o último slide agora. Mas olha as notícias que eu vi lá também, ó. Divórcio cresce mais de 160% em uma década. O Brasil ocupa 2º lugar no ranking de exploração sexual de crianças e adolescentes. Violência contra a mulher cresce quase 30% em São Paulo, com pelo menos 157 casos de feminicídio em 2021. Aumento de casos de AIDS entre jovens de 13 a 25 anos no Brasil preocupa. Irmãos, que notícias são essas aí? O que é isso? Qual avivamento, como a gente conversou, né, José? Qual avivamento não gera transformação social? Que avivamento é esse? Sabe o que falta? Cristãos fervorosos na vida comum, no dia comum, na quarta-feira de tarde, no meio da semana, crente cheio de Deus. Crente de domingo não muda sociedade nenhuma, irmãos. O crente de domingo não vai transformar nem a sua casa. Você quer fazer mudança? Quer fazer a diferença? Seja cheio de Deus. Na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo. Toda hora, todo dia. Seja cheio de Deus. Seja cheio de Deus. Eu não consigo imaginar uma vida sem Deus mais. Eu passei muito tempo já sem Ele. Eu não quero mais. Eu não quero mais. Eu já orei várias vezes para o Senhor. Senhor, se um dia, se eu ver que eu vou sair do seu caminho, me leva. Depressa. Eu não quero nunca abandonar esse Deus. Eu não posso confiar nas minhas forças. Mas eu não quero sair de perto desse Deus. Irmão, se você está aqui e não sabe o que é isso que eu estou falando, se você está achando que eu estou sendo radical demais, que é exagero, eu oro para que em nome de Jesus, o Senhor te enche e te dê essa experiência. Você vai ver que não tem como, não tem para onde ir. Pedro depois fala, para quem iremos? Se só tu tens as palavras de vida eterna, para quem iremos? Quem que eu vou buscar? Quem que eu vou buscar? Se só Ele tem as palavras de vida eterna. É só Ele, irmãos. Não tem outro caminho. Não tem para quem recorrer, irmãos. A felicidade não está em você. A gente tem ouvido muito isso, né? Faz o que te faz feliz, né? Seja feliz. Irmãos, a felicidade está em Cristo. Ela só pode estar em você se Ele estiver dentro de você. Tá ligado? Vocês não dormem, não. O renovo é bom demais, irmãos. Mas tem muita gente morta lá fora. Tem muito desanimado lá fora.
Tem muito crente que desviou, que está lá fora e ninguém vai atrás. Tem muita gente magoado lá fora, que um dia esteve aqui dentro com a gente, um dia fez parte do corpo, mas foi escandalizado. Tem gente que nem conhece Jesus, só ouviu falar. Jó fala, né? Antes eu conhecia por ouvir falar, mas agora eu vejo. Tem gente que só ouviu falar, irmãos. O que a gente está fazendo? Só chapando aqui na conferência? Isso aqui não é para ficar aqui, amém? Não é para ficar aqui, é para a gente ir lá fora. É para ir lá fora. O Hernandes Dias Lopes, ele fala que a igreja brasileira, ela tem quilômetros de largura, mas centímetros de profundidade. Irmãos, a gente não pode cruzar os braços diante disso não, irmãos. A gente não pode achar isso normal. É mesmo. A gente tem que fazer a diferença, está falando da gente. Você aceita isso? Ser uma igreja rasa, fazer parte de uma forma rasa, você quer isso? Eu não aceito isso não, irmãos. Eu vou gastar minha vida diante dele. Tem que ser tudo, irmãos. Tem que ser uma entrega completa. Jesus não te chamou pela metade. Para de entregar a metade. Entrega tudo, seja dele. Uma água a 20 graus, é quente ou não é? Um pouquinho, né? Uma água a 40 graus, é quente ou não é? Mas não ferve. Uma água a 90 graus, é quente ou não é? Mas não ferve. Tem que ferver, irmãos. Não adianta ser morninho, não. Tem que ser cheio de Deus. Tito, capítulo 1, versículo 16, diz assim: eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam. São detestáveis, desobedientes e desqualificados para qualquer boa obra. Não vale nada, irmãos, você carregar uma mensagem na sua boca e agir de uma forma totalmente diferente lá fora. Eu não tenho filho ainda, mas como que é? Como que é? Se você ensina seu filho, não pode falar mentira não. Aí você chega na frente dele e fala assim, inventa uma mentira lá, o que ele vai fazer? Ele vai seguir o que você falou ou o seu exemplo? Nós precisamos ter atos que sejam congruentes com a mensagem que a gente carrega. Os fariseus tinham uma estética, uma aparência de cristão, mas a mensagem dos atos deles eram diferentes daquilo que eles falavam. E o que Jesus fala para eles? Fariseus hipócritas, vós sois como sepulcros caiados, né? Bonitos por fora, mas cheio de carne podre por dentro. Irmãos, que coisa terrível. Nós precisamos viver a mensagem que a gente prega. Fala de verdade, sinceramente, irmãos. Eu estou aqui falando essas coisas para vocês. Se me encontrasse ali fora, fazendo um monte de coisa que não deve, vocês iam dar crédito porque eu estou falando aqui? Nós precisamos viver a mensagem que a gente prega. Só que não é quem prega só aqui, não. Você, às vezes, vai ser o único evangelho que as pessoas vão ter contato, os seus atos. Cada um de nós temos responsabilidade. A partir do momento que você confessa Jesus publicamente, é como você colocasse uma bandeira: eu sou do time Jesus. As pessoas vão começar a te avaliar. Se você seguir Buda, Maomé, sei lá, qualquer coisa, ninguém vai te ficar no seu pé, mas fala que você é crente. Mas se é crente, você faz isso aqui? Eu não concordo com isso não. Eu não sei o que. Começa. Porque o nome de Jesus incomoda, irmãos. Porque onde ele chega, gera transformação. E se
Se não foi transformado, porque não aconteceu esse encontro de verdade. Talvez foi um encontro só da parte dele, né? O desânimo é um risco na vida cristã, para todo mundo. Faz parte. Às vezes a gente lida com o desânimo. Quem já leu o Peregrino? Quem já leu o Peregrino? Não vou nem perguntar quem viu o jogo, senão todo mundo levanta. Leiam, irmãos. Leiam. Segundo livro mais vendido, né? Só perde para qual? Para as Escrituras. Lá em O Peregrino, a gente vai ver a história do cristão. O personagem principal é chamado de cristão. Todo mundo tem nomes genéricos assim, né? É o cristão, é o obstinado e tudo mais. E o cristão, na sua peregrinação, na sua caminhada, ele carrega um fardo, né? Até encontrar uma cruz, ele carrega um fardo nas costas, até encontrar Jesus. E nessa caminhada, vem duas pessoas, em um dado momento, atrás dele. Um chamado obstinado e o outro chamado flexível. O obstinado prega contra ele mesmo. Você é maluco de estar saindo aí, largando sua casa, sua família, deixando tudo para trás, seus bens, seu conforto, para seguir, para procurar um lugar que você nem conhece. Você é louco, você tem que voltar, que não sei o quê. O obstinado era assim. Agora o flexível, se o obstinado pregasse contra o cristão, ele ia para o lado do obstinado. Aí o cristão falou com ele sobre as maravilhas que Deus tem, aí ele já foi de novo para o lado do cristão. E fica aquele negócio, levado por vento de doutrina. E eles seguem o caminho, aí vai o cristão e o flexível, caminhando juntos. Só que eles caem no pântano do desânimo. E aí o flexível levanta depressa e fala, não, eu não sabia que era difícil desse jeito não, e vai embora. E o cristão continua. O cristão continua a peregrinar e começa a viver coisas grandiosas com Deus. Ele saiu do pântano do desânimo. O desânimo vem sobre os crentes e os não crentes. Vem para aquele que é cheio de Deus e para o que não é cheio de Deus. O desânimo é uma realidade na nossa vida. Mas se você não for firme com Deus, você vai abandonar tudo. Mas se você permanecer, você vai ter acesso às melhores coisas que o Senhor preparou para você. Vai ter acesso às coisas grandiosas, aos segredos de Deus. Ele vai compartilhar coisas com você. O Senhor tem coisas grandes, irmãos. Se a gente soubesse disso de verdade, a gente precisa tomar consciência disso. A gente se apega às coisas tão pequenas dessa terra. Tem gente que abandona Jesus por conforto, abandona Jesus por dinheiro, sei lá. Cara, Jesus é muito mais que isso. Quem crê nisso? Eu creio. Voltando para Pedro, né? Pedro, depois que ele negou Jesus, ele chorou amargamente. Ele precisava de um renovo, irmãos. Cadê o Pedro para trazer o Pedro para cá? Ele precisava de um renovo, irmãos. Ficou abatido. Ele estava fazendo o máximo para o Senhor. Ele largou tudo. Ele começou a andar com Jesus. Ele começou a participar do ministério com Jesus, ser ensinado, corrigido um monte de vezes. Tinha umas ideias malucas, impulsivo até falar que chega. Só que ele vacilou. Ele ficou triste. Talvez você pecou contra Deus e está achando que acabou por aí. Talvez você entrou aqui falando assim, a minha última tentativa. Eu vou tentar aqui, não sei. Acho que para mim não tem jeito mais não. Mas eu quero falar para você que tem jeito sim. Tem jeito sim. O Senhor não desiste. Tem um ditado antigo que fala que a gente não joga o bebê fora junto com a água do banho. É ou não é? O bebê está sujo. Você vai dar banho nele, depois você joga só a água fora, irmãos. Jesus vai te lavar
vai te dar um banhozinho, vai tirar o pecado, mas Ele não te joga fora. Glória a Deus por isso. Jesus permanece com você. Ele limpa seus machucados, Ele te dá coragem, te chama de volta. Esse Deus é bom demais. Teuzinho, cadê Teuzinho? Tem jeito de mexer com esse Deus, Teuzinho? Não tem jeito não. É bom demais, irmão. Deus é muito bom. E aí, em Lucas capítulo 24, versículos do 1 ao 12, eu não vou ler todos aqui, mas do 1 ao 12, nós vamos ver o relato da ressurreição de Jesus. Nós vamos ver um momento em que o Senhor volta, Ele ressuscita. E quem que sai correndo para ver Ele? Quem levanta correndo para ver Ele? Os discípulos ficam lá meio espantados, mas Pedro sai correndo até o sepulcro. Ele chega lá e vê o sepulcro vazio. A Bíblia diz que ele fica admirado. Depois vocês leem lá. Ali Pedro recebe um renovo. E percebam que Pedro saiu correndo. Apesar do descontentamento de Pedro, apesar das dificuldades que ele estava enfrentando, ele levantou e foi correndo para Jesus. Ele sabia quem poderia dar esse ânimo para ele. Eu quero te falar hoje, quando você se desanimar, talvez você ainda não passou por esse processo, mas quando você sofreu alguma dificuldade, saiba para onde correr. Saiba a quem recorrer. Saiba quem vai poder solucionar os seus problemas. E quem é? Quem que é? É por Ele. É para Ele que a gente corre, irmãos. Atos 2 vai mostrar um renovo maior ainda, com derramado do Espírito Santo. Pedro fica tão cheio, e a partir dali ele passa a pregar, e na primeira ministração dele, cerca de 3.000 pessoas se rendem a Jesus. Olha o que o renovo fez com Pedro. Pedro que estava lá chorando, amargurado, agora prega, e leva pessoas. Aquele que é capaz de trazer o renovo, de tirar todo o mal, de limpar a pessoa, ele leva outras pessoas a conhecerem esse Deus. Depois, Pedro funda igrejas, opera milagres, ensina, discipula, pratica a fé, e pelos relatos históricos, Eusébio de Cesareia, por exemplo, relata sobre isso, se entrega, faz tudo pela fé, até ser crucificado. Os relatos históricos contam que Pedro foi crucificado em Roma, alguns falam em Roma, e nessa crucifixão, no momento em que estavam pregando ele lá na cruz, ele fala, não, inverte aí, eu não sou digno de morrer como meu Senhor. Olha o Pedro que estava desanimado, se entrega. Irmãos, quem está desanimado não faz isso não. Mas Pedro manteve uma vida 24 horas por dia, 7 dias por semana, cheio de Deus. Ele parou de errar? Duvido. Ele parou de dar uns vacilos? Duvido. Mas o segredo não é não errar, mas saber para quem correr depois de errar. Judas errou sim ou não? Ele traiu Jesus. Para quem que ele correu? Para Jesus? Não, né? Os fariseus. Ele teve esse renovo? Teve não. Judas correu para a pessoa errada e recebeu um olhar de condenação. Mas a gente leu aqui.
Qual o olhar que Pedro recebeu? De Jesus. Os olhos de Jesus e de Pedro se cruzam. E Jesus olha para ele. Eu vi o Rodolfo Abrantes falando isso uma vez e eu creio nisso. O olhar de Jesus não era aquele olhar: ah, Pedro, tá vendo seu vacilão? O olhar de Jesus era um olhar de amor. Ele já sabia, irmãos. Ele já sabia que Pedro ia errar, mas continuava ao lado de Pedro. Pedro viveu, como diria o pastor Kenneth Hagin, sendo ensinado e dirigido pelo Espírito de Deus. Quem está entendendo o que eu estou falando? Nós precisamos ser dirigidos pelo Espírito de Deus, ensinados por Ele. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo todos os dias. É todo dia. Isso que eu quero que vocês entendam hoje. Não é para uma conferência, é para segunda-feira de manhã, com sono, indo para o trabalho, cheio de Deus. Se a gente não praticar as disciplinas espirituais, se a gente não se entregar, ter tempo com Deus no secreto, não vai valer nada. A semente vai ficar pelo caminho. A terra tem que ser fértil. Para a terra ser fértil, precisa de água, né, Iago? Precisa de água. Precisa dos cuidados. É praticando, é estando com Deus todos os dias, dedicando ao Senhor. É assim que essa semente vai brotando, sendo cuidada. Então, irmãos, o centro dessa mensagem é para que você viva com Deus todos os dias. Não deixe de tirar um tempo para o Senhor. Irmãos, não existe vida cristã sem tempo com Deus. Isso é balela. Não existe. Todos os dias, tira seu tempo com Deus. Você bebe água todo dia? Você tira um tempinho para tomar água, para comer, para tomar um banho, para ir no banheiro? Não é assim? É uma necessidade. Por que Jesus não está sendo a necessidade? Porque não entendeu a importância ainda. Jesus tem prioridade nas nossas vidas. Se você passar a dar prioridade, vai começar a viver coisas que você nunca viveu. E eu não estou falando aqui só de coisas humanas, materiais, mas coisas que realmente têm valor. As coisas espirituais. Você vai ver o Senhor renovar sua família, irmão. Você vai ver Deus sustentando seu casamento, trazendo vida onde tinha morte. Em nome de Jesus. Você vai ver sendo ativado para o ministério. E agora eu queria falar para você que tem no seu coração aí um chamado de Deus. Ou você sabe, ou você tem uma ideia, você não tem certeza ainda. Você que tem um chamado de Deus específico, já encontrou isso. Eu creio que Deus tem um chamado para todos nós. Mas para você que já tem uma ideia do que Deus quer fazer com você, eu quero te pedir para investir tudo nesse chamado. Não se perca. Não desanime no meio do caminho. Procure mais o Senhor. Se prepare. Leia a Bíblia. Faça jejum. Tire tempo de oração. Tire o tempo de louvor. Participe das coisas da igreja. Trabalhe na obra. Participe das células. Seja discipulado. Tudo que tiver a seu alcance. Tudo que tiver ao seu alcance para poder investir no que Deus falou, faça. Não tenha medo. Não deixe o desânimo te parar. Não fique esperando um culto novo, uma pessoa que veio de fora, uma conferência. Para. Viva todo dia com o Senhor. E aí no momento que tiver conferência como essa, você só vai transbordar. Já vai estar cheio demais. Já vai estar cheio demais. Você só vai derramar sobre outros.
Você vai ter o que entregar para outros. Irmãos, é preciso que a gente entenda que a nossa vida não é para só chegar aqui e receber. Toda vez tem que receber. Deus quer usar você para que outras pessoas recebam. E para isso você tem que estar cheio. Se um copo estiver vazio, você vai virar ele no outro copo, vai encher o quê? Não tem nada dentro. Seja cheio de Deus, entenda o propósito que Deus tem na sua vida. Compreenda. Deus não te chamou à toa, Ele não te chamou só para viver uma vida confortável nessa terra. Tem algo mais. Existe um propósito. Quantas pessoas estão deprimidas? Quantas pessoas estão querendo suicídio porque não entendem o valor do propósito que Deus colocou na vida delas? Eu tenho certeza que se essas pessoas entendessem quão maravilhoso é esse Deus, as coisas mudariam muito, irmãos. Muita gente que está aí com a corda no pescoço mudaria de ideia. Eu creio nisso, irmãos. A minha vida mudou depois que eu entendi o propósito dela. Viver uma vida sem propósito é triste, é terrível. Imagina você acordar achando que o propósito da sua vida é ter um bom emprego, é ter um filho, educar o filho. Isso é bênção, é ou não é? É bênção, mas esse não é só isso que Deus tem para você. Tem algo maior do que as coisas humanas. Um bom emprego, educar filho, não sei o que. Isso qualquer um pode fazer. Mas existe algo específico da parte de Deus para a sua vida, que envolve a manutenção e a edificação do corpo. Não é sobre o seu, não é isso. É algo maior que transcende a sua vida, que alcança outros. Só que se a gente não se entregar de verdade ao Senhor, a gente não vai viver isso. Por favor, irmãos, não se conformem aos padrões desse mundo, como diria a palavra. Procurem aquilo que Deus tem para você. Tenha um relacionamento íntimo com Deus. Senão você vai só conhecer Deus de ouvir falar. O fulano falou comigo que Deus é assim, mas eu não acho. Não acho que Deus... Busca você, o Senhor. E aí você vai viver uma vida cristã todos os dias. Porque você vai estar bebendo da fonte. É muito diferente eu chegar aqui e entregar para alguém. Aí você pega só do que eu entreguei. Mas se você for na fonte, você pode entrar lá. Não só beber um pouquinho, mas entrar lá. Se misturar com aquela água. Deixar aquilo ficar submerso ali. Cheio de Deus. Não só tomar, mas fazer parte daquilo. Irmãos, nós não podemos ser crentes apáticos. Eu queria que vocês entendessem isso de verdade. Acolhessem essa palavra no coração. Som aí. A vida cristã, ela não é feita de momentos. A vida cristã não é feita de momentos. Não é um pedacinho aqui, aí passa um tempo longe, aí vem de novo, aí mais um tempo longe. Nós precisamos ser fervorosos todos os dias e manter renovado, manter cheio de Deus. A gente não pode ser o Lázaro que volta lá para se atar de novo, né? Jesus chamou ele para fora, aí desataram ele, tiraram aqueles panos todos. Aí você vai voltar para lá, amarrar de novo?
Você já foi cheio de Deus, você é vivo agora. A morte já não tem poder. Nada prevalece contra a igreja de Jesus. A gente cantou aqui. As portas do inferno não prevalecerão. Glória a Deus, mas é para a igreja. É para a igreja de Jesus. Não é para o membro amputado que está lá fora. Vamos nos acolher, fazer parte desse corpo glorioso de Jesus.